Imagine que você está parado no meio do nada, numa daquelas vielas cinzentas e sem nome de Moscou, onde o inverno não é apenas uma estação, mas uma agressão física. O vento corta como uma lâmina de barbear, passando por baixo da gola do seu casaco, penetrando camadas de lã até gelar os ossos. É o meio da noite, aquele horário em que a cidade deveria estar dormindo, mas a insônia coletiva mantém as luzes acesas. A única fonte de iluminação na sua frente é o brilho azulado e intermitente de um caixa eletrônico velho, incrustado na parede de um prédio soviético em ruínas. Diante da máquina, há uma mulher. Ela não é jovem, talvez tenha seus 50 e poucos anos, vestindo uma jaqueta que já viu dias melhores. Gasta nos cotovelos. Você observa, quase como um intruso, enquanto os dedos dela tremem violentamente. Não é só o frio, é algo mais visceral. Ela digita o código PIN. 1, 2, 3, 4 toques. 3, 4. Há aquele momento de silêncio absoluto, onde só se ouve o zumbido elétrico da máquina e o som mecânico de engrenagens tentando girar, tentando contar notas que talvez não existam mais. E então, o silêncio cessa. Nada de dinheiro. Apenas um aviso vermelho, pixelado e cruel na tela. A mulher não grita, ela não chuta a máquina, ela tenta de novo, e de novo, o mesmo resultado. Quando ela finalmente se vira, o que você vê nos olhos dela não é raiva. A raiva exige energia, exige esperança de que alguém se importe. O que você vê é medo. Aquele medo primitivo, gelado, de quem sente o chão desaparecendo sob os pés. Não é uma cena de um filme apocalíptico. É a realidade silenciosa, a gangrena invisível que está devorando a Rússia de dentro para fora neste exato segundo. Escutem com muita atenção, porque o que eu vou contar agora vocês jamais ouvirão nos canais oficiais. Jamais lerão nas manchetes polidas que o Kremlin distribui para as agências de notícias internacionais. Nessas versões higienizadas, tudo segue o plano. A economia é uma fortaleza inexpugnável, as sanções são apenas mosquitos batendo num para-brisa blindado, mas eu estive lá. Eu conversei com as pessoas que operam nas sombras, os banqueiros que veem os números reais antes de serem maquiados, os analistas que sussurram em corredores escuros porque têm medo de que as paredes tenham ouvidos. E vou ser brutalmente honesto com vocês. A Rússia não está apenas em crise. A Rússia está na beira de um precipício financeiro tão profundo e escuro que o mundo não testemunha algo parecido há décadas. Não estamos mais discutindo se o colapso virá. Estamos contando os dias para quando o castelo de cartas vai desabar sobre as cabeças de milhões. Recentemente, um dos bancos intocáveis, uma daquelas instituições que todos juravam ser grandes demais para falir, admitiu publicamente perdas tão catastróficas que, em qualquer país com uma economia funcional, teriam causado um pânico bancário imediato, com filas dobrando quarteirões. O resultado? Uma evaporação silenciosa, mas implacável das economias de vidas inteiras. Salários, aposentadorias, o dinheiro guardado para a faculdade dos filhos, para a velhice, tudo sendo sugado por um buraco negro de incompetência sistêmica e delírio imperialista. Mas o que torna essa situação verdadeiramente aterrorizante não são apenas os números vermelhos em uma planilha de Excel. É a velocidade, é a virulência com que essa doença se espalha pelas artérias da nação. Não se enganem achando que é o problema de um banco mal gerido. Não, isso seria fácil de resolver. O que estamos vendo é uma reação em cadeia, um efeito dominó nuclear. Os insiders com quem falei, com vozes trêmulas, admitem que o câncer é sistêmico. Ele atingiu a medula óssea da Federação Russa. E ainda assim, a narrativa oficial continua tocando a mesma música de ninar quebrada. Nada está acontecendo. Mantenham a calma. Eu garanto a vocês, no entanto, que ao final desta história, quando terminarmos de dissecar cada um desses dominós que estão caindo em tempo real, nenhum de vocês conseguirá dormir, pensando que nada está acontecendo. Vamos começar puxando o fio desse novelo com o sinal de alerta mais estridente que já soou nos últimos anos, aquele que expôs a fratura exposta do sistema. Esse grito de socorro veio do Banco de Crédito de Moscou, conhecido pela sigla MKB. Para que você entenda a gravidade, não estamos falando de uma cooperativa de crédito numa vila esquecida na Sibéria. Estamos falando do 7º maior banco da Rússia, uma instituição titânica. Eles guardam depósitos que somam 700 bilhões de rublos. Estamos falando de cerca de 9 bilhões de dólares de dinheiro real. Dinheiro de gente de verdade. Pessoas como aquela mulher no caixa eletrônico confiaram suas vidas a essa instituição, acreditando na solidez do concreto e do aço. Acreditando que, porque o MKB financia as maiores indústrias e está no coração de Moscou, ele seria imortal. Mas no final de 2025, o gigante começou a sangrar. E não foi um corte superficial. Apenas no 4º trimestre, eles reportaram um prejuízo líquido de 9 bilhões de rublos. Pense nisso. Em um único mês, dezembro,
8,2 bilhões evaporaram. Puf! Desapareceram dos balanços como fumaça numa ventania. Eu sei o que você está pensando agora. Bancos perdem dinheiro, o mercado oscila, isso acontece em Wall Street também. Mas aqui está a diferença crucial. Na Rússia de Putin, bancos não admitem perdas. O sistema é construído sobre a ilusão de sucesso perpétuo. Admitir fraqueza é perigoso. Geralmente, eles escondem esses buracos com contabilidade criativa, com injeções de dinheiro estatal por baixo dos panos, com mentiras bem elaboradas. Então, se o MKB veio a público e disse "estamos sangrando", isso significa que a hemorragia é tão massiva que não há tapete no mundo grande o suficiente para esconder esse cadáver. A pressão vem dos empréstimos podres. De janeiro a setembro de 2025, os empréstimos inadimplentes no MKB explodiram em 700%. 700. Eles atingiram o nível obsceno de 668 bilhões de rublos. Isso é quase um terço de todo o portfólio de crédito do banco. Para contextualizar, no mundo bancário normal, se você tem 5% de empréstimos ruins, você convoca uma reunião de emergência. Se tem 10%, o governo intervém. O MKB tem 28%. Isso não é um problema técnico. Isso é um atestado de óbito financeiro. Mas antes de nos aprofundarmos ainda mais nesse labirinto de dígitos e desespero, preciso que você pare tudo o que está fazendo e olhe para o teto ou para a janela e realmente considere uma questão fundamental. Uma pergunta que paira no ar pesado de Moscou, mas que ninguém tem coragem de verbalizar porque a resposta é assustadora demais. O que acontece com a alma de uma sociedade quando a base fundamental sobre a qual construíram cada dia de suas vidas, a confiança de que o dinheiro no bolso vale alguma coisa, se revela uma mentira absoluta? Isso nos leva a uma verdade profunda e desconfortável sobre a natureza do poder e da confiança. Pense na sua própria vida, nas suas relações, no seu trabalho. O poder, em sua essência mais pura, não é sobre força bruta ou armas. É sobre um contrato invisível. Nós, cidadãos, concordamos em seguir as regras, pagar nossos impostos, acordar cedo e trabalhar, em troca de uma promessa: estabilidade, segurança, a certeza de que o amanhã será, se não melhor, pelo menos previsível. O dinheiro é a manifestação física desse contrato sagrado. Quando você segura uma nota, você não está segurando papel, está segurando a palavra do Estado. Mas quando o Estado começa a quebrar essa promessa, quando o sistema desenhado para proteger o fruto do seu suor começa a devorá-lo, esse contrato é rasgado. A corrupção e a manipulação financeira que vemos na Rússia não são apenas crimes de colarinho branco. São crimes contra a própria realidade. Quando os governantes começam a acreditar que podem dobrar a matemática e a economia à sua vontade política, o resultado é sempre, invariavelmente, uma tragédia humana. É uma lição que a história nos grita nos ouvidos há séculos, e nós tapamos os ouvidos. A verdade econômica é como a gravidade. Você pode ignorá-la, pode fingir que voa, mas no final a queda é inevitável e o chão é duro. Voltando ao nosso cenário de devastação, o MKB é apenas a ponta do iceberg, o canário na mina de carvão que já parou de cantar. O mesmo padrão de deterioração está se replicando em todo o vasto território russo. Até o final de outubro de 2025, mais de 11% de todos os créditos corporativos na Rússia já estavam classificados como problemáticos. Estamos falando de 10,4 trilhões de rublos em dívidas que provavelmente nunca serão pagas. Uma em cada 4 empresas que pegou um empréstimo já não consegue pagar as parcelas em dia. E não estamos falando de startups de tecnologia ou cafés hipsters. Estamos falando da espinha dorsal da economia. A construção civil está paralisada, com prédios inacabados virando esqueletos de concreto. Empresas de transporte não conseguem manter suas frotas. E o mais chocante, até as indústrias metalúrgicas e o setor de defesa, o complexo militar industrial, que é a menina dos olhos de Putin, estão sufocando. Até o petróleo e o gás, as vacas sagradas que sustentaram o regime por 2 décadas, estão começando a adicionar seus nomes à lista de devedores. Por que tudo está desmoronando? A resposta é uma linha reta que nos leva diretamente às trincheiras lamacentas da Ucrânia. Após a invasão em 2022, os bancos russos foram coagidos, muitas vezes com ameaças veladas e diretas, a emprestar dinheiro para empresas ligadas ao esforço de guerra. O objetivo era simples e brutal: manter as fábricas funcionando 24 horas por dia, manter os tanques saindo da linha de montagem, manter a ilusão de vitória. O governo queria o impossível: travar uma guerra de alta intensidade e manter a economia civil crescendo. Mas a realidade tem o péssimo hábito de cobrar seu preço. As sanções ocidentais cortaram o acesso a peças cruciais. As cadeias de suprimentos se romperam.
E então, os pagamentos do governo pelos equipamentos militares encomendados começaram a atrasar. Semanas de atraso viraram meses. Enquanto isso, as taxas de juros dispararam para a estratosfera, devorando quase 40% de todo o lucro que essas empresas geravam. Imagine tentar gerir um negócio onde quase metade do que você ganha vai direto para o banco, apenas para pagar os juros da dívida que você contraiu para continuar operando. É um ciclo de morte. É correr numa esteira que está pegando fogo. No final de 2025, o endividamento total das empresas atingiu o recorde histórico de 99 trilhões de rublos. A rentabilidade está encolhendo tanto que apenas cerca de 70% das empresas na Rússia ainda operam no verde. É o pior resultado desde os dias sombrios da pandemia. Sem um milagre na forma de taxas de juros mais baixas ou de uma injeção massiva de dinheiro do Kremlin, a onda de falências é matematicamente garantida. E quando essas falências chegarem, elas não virão sozinhas. Elas trarão desemprego em massa e o colapso do consumo. E aqui entra em cena uma figura central deste drama shakespeariano. Elvira Nabiulina, a chefe do Banco Central. Uma tecnocrata brilhante, respeitada mundialmente antes da guerra, agora reduzida a tentar apagar um incêndio florestal usando um copo d'água. Ela mantém as taxas de juros em níveis punitivos, 16%, 18%, até 21%, numa tentativa desesperada de impedir que a inflação transforme o rublo em papel de parede. A prioridade dela é clara: evitar que os preços explodam, mesmo que para isso ela precise estrangular o crescimento econômico até a morte. Mas essa escolha está sangrando o sistema bancário até a última gota. Mais da metade dos empréstimos na Rússia tem taxas flutuantes. Isso significa que cada vez que Nabiulina aumenta os juros para salvar a moeda, ela aperta a corda no pescoço das empresas e das famílias endividadas. Você já parou para pensar como deve ser a sensação de estar no comando, de ter as mãos no timão de um navio gigantesco, vendo o iceberg se aproximar, sabendo que o impacto é inevitável, e ainda assim ser obrigado a gritar para a tripulação: tudo vai ficar bem? Isso nos traz ao segundo ponto crucial de reflexão sobre a condição humana: estratégia, ego e a incapacidade de admitir o erro. Na política, assim como nas nossas vidas pessoais, frequentemente confundimos teimosia com força de caráter. As elites russas, isoladas em seus condomínios de luxo, estão convencidas de que se negarem a realidade com força suficiente, a realidade vai se curvar. Mas isso é a armadilha clássica da arrogância. A verdadeira estratégia, a verdadeira sabedoria, não reside em perseguir cegamente um objetivo destrutivo, mas na coragem de admitir o erro e mudar o curso antes que o navio afunde. O que observamos na Rússia é um estudo de caso trágico sobre como o orgulho ferido e o ego político podem cegar líderes para fatos básicos de sobrevivência. Mas não olhemos apenas para eles com desprezo, olhemos para nós mesmos. Quantas vezes mantemos relacionamentos tóxicos, insistimos em investimentos falidos ou carreiras que nos deixam doentes apenas porque já investimos tempo demais neles? A falácia do custo irrecuperável. A sabedoria real é saber quando dizer basta. Saber que o custo de continuar lutando uma batalha perdida é maior do que a vergonha da derrota. Às vezes, a única maneira de vencer o jogo é ter a coragem de sair do tabuleiro. A catástrofe na Rússia tem muitas faces como uma hidra. Uma dessas faces, talvez a mais triste, é a demografia. É um assassino silencioso, raramente mencionado nas manchetes econômicas, mas é a chave para entender o futuro sombrio. A força de trabalho russa está em queda livre. Em 2024, nasceram apenas 1,2 milhão de crianças, enquanto 1,8 milhão de pessoas morreram. O país está encolhendo. A sociedade está envelhecendo rapidamente, e a guerra está drenando os jovens homens saudáveis do mercado de trabalho, enviando-os para morrerem em trincheiras geladas ou forçando-os a fugir para o exílio em Istambul, Tbilisi ou Dubai. Isso cria uma bomba demográfica. As fábricas estão desesperadas por trabalhadores que não existem. Elas aumentam os salários para tentar atrair qualquer um que ainda tenha pulso, o que alimenta a inflação, o que força o Banco Central a aumentar os juros, o que mata as empresas. Percebem a espiral? Menos braços para trabalhar significa menos produtos. Menos produtos com muito dinheiro sendo impressos significa preços mais altos. E preços mais altos significam famílias mais pobres e empréstimos mais arriscados. O Banco Central está imprimindo dinheiro numa velocidade alucinante para tapar os buracos no orçamento de guerra. A oferta monetária explodiu em 24% em 2022 e continua crescendo como um tumor. Essa enxurrada de rublos recém-impressos está perseguindo uma quantidade cada vez menor de bens, porque as sanções bloquearam as importações. É a receita clássica para o desastre. Mas o pior pesadelo está acontecendo dentro dos cofres dos bancos. Eles estão esticados até o limite da física.
Eles mantêm apenas cerca de 19 trilhões de rublos em dinheiro líquido, disponível para saque imediato, enquanto os clientes têm depósitos que somam 57 trilhões. Você não precisa ser um economista vencedor do Nobel para ver o problema. É matemática de escola primária. Se apenas uma fração dos clientes entrar em pânico e correr para os caixas eletrônicos, a liquidez vai desaparecer em minutos. A maior parte do dinheiro dos depositantes não está nos cofres. Está amarrada em empréstimos de longo prazo, em fábricas de tanques que não dão lucro, em projetos imobiliários parados. Em 2024, o número de pedidos de saque que foram atrasados ou processados lentamente dobrou. As pessoas querem seu dinheiro, e os gerentes dos bancos, suando frio em seus ternos baratos, dizem: por favor, aguarde um momento, o sistema está lento. Os bancos regionais menores são os primeiros a cair. Eles atendem a mercearia da esquina, a pequena fábrica de móveis. Quando os gigantes em Moscou tremem, a onda de choque derruba os pequenos instantaneamente. Nas províncias, os boatos de insolvência já correm mais rápido que a internet. E no mundo bancário, um boato é mais letal que uma bomba. A confiança é a única coisa que impede o caos total. E aqui, chegamos a um ponto onde precisamos encarar a natureza humana sem filtros. Você já se perguntou o que é, realmente, o pânico? O pânico não é apenas medo. O medo é um aviso. O pânico é a dissolução da sociedade. O pânico é o momento exato em que você percebe que está completamente sozinho. Em tempos normais, vivemos numa ilusão reconfortante de coletividade. Acreditamos que se nossa casa pegar fogo, os bombeiros virão. Se ficarmos doentes, o hospital nos acolherá. Se quisermos nosso dinheiro, o banco nos entregará. Mas em momentos de crise sistêmica, essa ilusão se estilhaça como vidro. O pânico é o instante em que o instinto de sobrevivência reptiliano assume o controle sobre milênios de civilização. É o momento em que o seu vizinho, aquele com quem você troca bom dia no elevador, se torna seu rival pelo último pacote de arroz ou pela última nota no caixa eletrônico. Politicamente, gerenciar esse medo é a ferramenta mais poderosa de controle, mas também a mais volátil. Você pode usar o medo para unir um povo contra um inimigo externo, como o Kremlin faz magistralmente. Mas quando esse medo se volta para dentro? Quando as pessoas começam a temer o próprio Estado e o próprio futuro? Esse medo se torna um ácido que corrói qualquer trono. Lembrem-se disso. Decisões tomadas sob o domínio do pânico raramente são sábias, mas são as mais humanas. Entender que o pânico é a quebra da confiança coletiva nos ajuda a manter a sanidade, quando o mundo ao redor enlouquece. O Kremlin sabe, melhor do que ninguém, que o pânico é contagioso. É por isso que eles tentam desesperadamente manter a fachada de normalidade. Analistas independentes alertam que o colapso bancário já está acontecendo apenas de forma camuflada. Os bancos estão reestruturando empréstimos podres para não terem que chamá-los de perdas. Em 2025, bancos estatais receberam na calada da noite mais de 1 trilhão de rublos do Fundo de Bem-Estar Nacional. Esse fundo era uma reserva sagrada da Rússia, a poupança para os dias de chuva. Antes da guerra, havia lá mais de 130 bilhões de dólares. Agora, restam talvez 55 bilhões. E está caindo rápido. Os custos da guerra estão drenando esse fundo até a última gota. Se o preço do petróleo cair e a guerra se arrastar, em um ano esse cofre estará vazio. Haverá apenas eco lá dentro. A Bloomberg informa que pelo menos 3 dos maiores bancos russos podem precisar de um resgate urgente nos próximos 12 meses. Até gigantes como o Sberbank ou o VTB estão sob vigilância. Se eles tropeçarem, o Estado terá que intervir. Mas intervir com o quê? Se as reservas estão derretendo, a única opção é imprimir mais dinheiro ou cortar gastos sociais. E isso atinge diretamente o povo. Menos crédito significa menos dinheiro para as empresas investirem. Menos investimento significa demissões, contas congeladas, aposentadorias que não compram nada. Estes são os dominós que podem destruir a paz social e desafiar o poder de Putin de uma forma que nenhum exército estrangeiro conseguiu. Todos na Rússia começam a sentir isso na pele. Não são mais estatísticas abstratas. Você vai ao banco e descobre que há limites para saques em moeda estrangeira. Quer sacar dólares para viajar ou para se proteger? Esqueça. Você vai receber rublos, numa taxa de câmbio artificial que faz você querer chorar de raiva. A inflação real está devorando os salários. Produtos importados desapareceram das prateleiras ou custam uma fortuna. Escutem as vozes das ruas, pois elas carregam a verdade que os relatórios ignoram. Um homem em Moscou me disse recentemente com um olhar de descrença: meu Deus, minha espuma de barbear agora custa 520 rublos. É um filme de terror. 2 meses atrás eu pagava 250. Outra pessoa pergunta num fórum online: os preços vão cair ano que vem? E a resposta mais curtida é: não. Quando foi que os preços caíram na Rússia?
O ano que vem será o ano da falência total. 1 quilo de pimentão custando 700 rublos. Isso não é economia, isso é sobrevivência. As pessoas estão começando a questionar se o governo sequer sabe o que está fazendo. A frustração, acumulada e reprimida, pode transbordar para as ruas a qualquer momento. Para Putin, esse é o cenário de pesadelo absoluto. Por mais de 2 décadas, ele cultivou a imagem do homem forte que garante a estabilidade. O contrato social não dito era: vocês podem não ter liberdade política, mas terão as geladeiras cheias, as casas aquecidas e os salários em dia. O colapso bancário ataca o coração dessa narrativa. Se os cidadãos sentirem que o futuro é um buraco negro, a legitimidade do regime começa a rachar. Mas honestamente, você já se perguntou o que realmente mantém uma sociedade unida quando a economia entra em colapso total? O que impede a anarquia imediata? Essa é a nossa última lição de hoje. A batalha entre a esperança e a negação. Existe uma linha muito tênue e quase invisível entre ser otimista e ser delirante. Sociedades inteiras frequentemente permanecem num estado de suspensão catatônica, acreditando no mantra de que, de alguma forma, tudo vai se resolver. Ou o governo tem um plano secreto. É um mecanismo de defesa psicológico poderoso. Nosso cérebro se recusa a aceitar que o mundo que conhecemos está acabando. Mas a história é implacável e nos ensina que os sistemas não caem da noite para o dia. Eles apodrecem lentamente, invisivelmente, corroendo as fundações, e então, num estalar de dedos, desabam. A verdadeira responsabilidade cívica, a verdadeira maturidade, está em ter olhos para ver as rachaduras na parede e reagir antes que o teto desabe sobre sua família. Na Rússia, vemos agora uma sociedade refém de sua própria passividade histórica. Por tempo demais, terceirizaram a responsabilidade por suas vidas para um homem só. E agora que esse homem os conduz para o abismo, eles descobriram que esqueceram como segurar o volante. Que isso sirva de aviso solene para todos nós. Nunca, jamais entreguem o controle total do seu destino a instituições. Instituições não têm alma, não têm consciência, não sentem amor. Elas têm apenas interesses de autopreservação. O colapso bancário na Rússia não é um evento isolado num mapa distante. As ondas de choque viajarão pelo mundo. O Ocidente observa, calcula e espera. Será que a falência dos bancos russos terminará a guerra mais rápido, cortando o financiamento dos tanques? Ou será que encurralará Putin num canto, forçando-o a medidas ainda mais desesperadas e perigosas? Os mercados globais tremem. Os preços do petróleo, dos grãos, dos fertilizantes, tudo está interligado a esse sistema financeiro moribundo. Até a China, que muitos achavam ser a salvadora de Moscou, começa a hesitar. Pequim é pragmática. Eles não querem se acorrentar a um navio que está afundando. Se os bancos russos começarem a quebrar em série, o investimento chinês vai evaporar mais rápido que água no deserto. As sanções, desenhadas para estrangular a máquina de guerra, agora estão erodindo os pilares do Estado. O corte do sistema SWIFT, a falta de capital estrangeiro, a fuga de cérebros, os melhores engenheiros, banqueiros e programadores já foram embora. Tudo isso deixa o sistema frágil como cristal. O Kremlin enfrenta agora uma escolha que definirá o destino da Rússia por gerações. Reformas ou repressão total? Fazer reformas significaria admitir a derrota, abrir a economia, recuar da loucura militar. Isso exigiria desmantelar a ideologia sobre a qual Putin construiu seu império. Altamente improvável. A alternativa é a repressão. Apertar os parafusos até espanar, congelar os depósitos da população, nacionalizar todos os bancos, instituir uma economia de guerra total, onde o Estado decide quem come e quem passa fome, controlando cada rublo e cada migalha de pão. É um caminho que a Rússia já trilhou antes, em 1998, e antes disso nos dias cinzentos da União Soviética. E nós sabemos como essa história termina. Termina com hiperinflação, prateleiras vazias, filas intermináveis e miséria humana. Ao olharmos para tudo isso, é impossível não sentir que estamos testemunhando um momento histórico, um ponto de inflexão. Esta não é apenas uma história sobre taxas de juros, déficits e balanços bancários. É uma tragédia grega moderna sobre a natureza humana, sobre a ubris do poder e sobre o preço terrível que as pessoas comuns pagam pelas ambições desmedidas de seus líderes. Estamos vendo um sistema tentando trapacear a matemática e um povo tentando sobreviver dentro de uma mentira. Mas a matemática é vingativa. O balanço final sempre deve fechar em zero. E quando finalmente fechar, a conta não será paga em rublos desvalorizados. Será paga em dramas humanos, em gerações perdidas, em sonhos destruídos pelo frio e pela fome. O que acontece na Rússia deve funcionar como um espelho para nós. Deve nos lembrar de quão frágil é a nossa própria estabilidade, o nosso próprio conforto.
de quanto nossas vidas dependem de sistemas complexos que mal compreendemos e que certamente não controlamos. E talvez a lição mais importante que podemos levar conosco hoje seja esta: a verdadeira segurança não está nas promessas vazias de políticos em palanques, nem nos números digitais brilhando na tela de um banco. A segurança real reside na nossa capacidade de encarar a verdade, por mais feia que ela seja, e na construção de comunidades fortes, de laços humanos reais, que possam nos sustentar quando as instituições falharem. Porque no final de tudo, quando os bancos fecharem as portas e as moedas virarem pó, tudo o que restará seremos nós, uns aos outros.